que você vai fazer nessas férias? Você se programou, planejou algo diferente ou simplesmente vai deixar acontecer? Hoje eu quero conversar com você sobre as férias. Eu sou Thaís Fernandes e convido você para vir comigo neste vídeo, para esse bom bate-papo. Vamos lá? Julho é um mês de férias escolares, então não é toda a família que está de férias. São estudantes que estão de férias e há pais que programam suas férias para exatamente esse momento. Mas eu não quero falar em si das férias escolares, eu quero só aproveitar o gancho das férias para a gente falar o que é que a gente faz com esse nosso tempo de descanso, com essas pausas que nós temos. Nós temos as pausas que nos são concedidas pela lei, que é o caso das férias escolares, é o caso das férias de um ano de trabalho. Isso é a lei que nos concede esse direito. Mas e as pausas, os momentos de descanso que você mesmo coloca na sua agenda? É disso que eu quero falar. Eu acredito que não só eu, mas todos temos notado o quanto a nossa vida é atarefada, o quanto a nossa agenda é totalmente preenchida. Mesmo que a gente não tenha mais o hábito de preencher uma agenda ou não tenha o hábito de colocar agenda no celular, a gente só sai fazendo. Nós nos levantamos pensando no montão de coisas que tem para fazer, ou melhor, nem pensando. A gente levanta da cama no piloto automático e a gente começa fazendo as coisas. A gente começa cumprindo deveres. A gente começa se atropelando entre os muitos afazeres. E quando a gente vai deitar, a gente diz assim, puxa vida, como eu tô cansada, mas eu não fiz tudo o que deveria ter feito. Eu não dei atenção para isso, não dei atenção para aquilo, foi uma correria. Então a gente vai para a cama com aquela sensação de incompetência, com aquela sensação de que o tempo não foi o suficiente para fazer tudo o que eu queria. Então eu acho importante a gente pensar sobre isso, porque nessa sobrecarga de tarefas, muitas pessoas estão adoecendo e pior do que isso, estão deixando de aproveitar o tempo, que é o nosso presente, para de fato fazer coisas que importam, para de fato fazer coisas que são essenciais. Se nós pararmos para analisar a nossa rotina, nós vamos observar que nós gastamos muito tempo em coisas que não são importantes, em coisas que não são essenciais. Nós empenhamos muito da nossa força, ou mental, ou física, ou do nosso tempo, em coisas que outras pessoas poderiam fazer. Em coisas que eu poderia eu mesmo fazer, mas com menos obstáculos, com menos dificuldades, se antes eu tivesse aplicado uma regrinha importante na minha vida. Então é disso que eu quero falar. Porque o nosso passado já ficou para trás. Eu não tenho mais como interferir nas coisas que eu fiz. Então não adianta me lamentar por ele. As coisas que estão por vir ainda não chegaram. Eu também não posso lá colocar o meu dedo e achar que eu vou mudar alguma coisa no futuro que nem aconteceu. Ele não é meu. Então, não adianta eu ficar empregando forças, principalmente mental, perdendo noites de sono, pensando no que é que eu vou fazer o mês que vem, o que é que eu vou fazer daqui a um ano. A gente se programa, isso é legal. Mas não que isso tire de mim as minhas energias e a minha capacidade de viver o aqui e agora. Tem mais ou menos 2 anos que eu li o livro Essencialista. Depois eu vou deixar o nome aqui embaixo na legenda, porque é um livro que vale a leitura. Eu não sei como vai sair desse lado, mas olha, é Essencialismo, a disciplina da busca por menos. E hoje eu usei ele para a gente poder fazer esse vídeo aqui. Eu fiz uma leitura rápida, recapitulei aqui as coisas que eu tinha marcado e que eu achei muito importante de ser compartilhadas. Não significa que eu já estou 100% essencialista, mas o fato de eu conhecer o caminho tem me feito fazer algumas escolhas muito importantes. E é disso que eu quero falar com vocês. Eu coloquei aqui, ó, eu tô no meu notebook fazendo uma leitura para poder conversar aqui com vocês, tá? O que fazer nas férias? E aí eu vou falar assim para vocês, descansar. Férias significa pausa, significa descanso, significa escolher de parar de produzir algo, de estar sobrecarregado para você descansar. Esse é o propósito das férias. Mas, Thaís, como
o mês inteiro as crianças não vão para a escola, o mês inteiro as crianças vão ficar aqui em casa comigo. Como é que eu vou descansar? Como? Ou então eu trabalho de segunda a sexta, mesmo assim as crianças estarão em casa, eu não sei para onde mandar essas crianças. E no final de semana é óbvio que elas vão querer sugar o meu tempo. Eu não estou falando só para mães, mas para quem escolheu ser mãe, sabe que na escolha da maternidade existe uma demanda o tempo todo, independente da idade dos nossos filhos. Existe num período da vida deles que exige muito mais da nossa atenção do que em outras. Mas se houve a escolha de ser mãe, precisamos trabalhar em prol disso também. Mas não estou aqui falando só com mães. Há mulheres também solteiras ou mulheres que não são mães e que precisam também olhar com muita essencialidade essa necessidade de pausa que nós temos na nossa vida. Esse livro essencialista, ele busca, resumidamente, tá? Ele busca nos mostrar que nós devemos pensar mais para escolher menos. Que nós devemos tomar decisões coerentes. Que antes de tomar a atitude de fazer, ou de falar, ou de aceitar um convite, é necessário pensar se aquilo é essencial para a sua vida ou se não é essencial para a sua vida. E é tão importante porque às vezes a gente aceita certos convites de coisas que não são essencial para nós, de coisas que não vão me satisfazer, de coisas que não vão me acrescentar nada, mas a gente escolhe, porque a gente não quer desagradar, a gente não sabe dizer não. Em algumas situações, nós somos incluídas em alguns grupos para a solução de alguma coisa, mas que eu não fui questionada antes se eu gostaria de participar, ou simplesmente eu não tô afim de permanecer naquele grupo em prol daquilo, mas eu fico lá, porque eu não quero dizer não, eu não quero chatear as pessoas com aquilo, entende? Eu não quero chatear as pessoas por dizer não, por dizer que eu não vou participar. E quantas vezes nisso eu estou dizendo não para mim, eu estou dizendo não para um tempo que seria precioso para mim em outra tarefa, em quanto tempo e no quanto eu estou me agravando com essa minha prática de dizer sim para todos e para muitas coisas ao mesmo tempo. E aí realmente a agenda fica cheia. Então o livro ele vem nos ensinar a saber separar o que é trivial do vital e saber separar o importante do essencial. Então, nós pegamos o hábito de acreditar que tudo é importante, de que tudo é muito importante, por isso não tem como escolher. Das 7 da manhã às 7 da noite, tudo é importante. Não, não é. Nós temos a coisa certa, a razão certa e a hora certa. Vou repetir. A coisa certa, a razão certa e a hora certa. São essas coisas que a gente precisa parar para pensar ou até mesmo parar para escrever. Eu nunca tive o hábito de manter uma lista de coisas para fazer, nunca tive o hábito de acompanhar uma agenda. Teve anos que eu comprava todo ano uma agenda, mas ela sempre me serviu de caderno de rascunho ou diário, mas eu nunca escrevi lá os meus compromissos. E hoje eu vejo isso como vital. Eu vejo isso como essencial para poder manter uma rotina. Então, quando é no domingo, no sábado, no domingo, eu faço uma listinha, penduro na porta da geladeira essa lista de coisas que eu tenho para fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Todos os meus horários e compromissos que eu tenho durante a semana. Não é só para não me perder ou esquecer alguma coisa. É realmente para ter ali registrado a minha rotina, que eu já escolhi e já pensei o que é essencial que esteja ali, que é essencial que eu tenha que fazer. Outras coisas que aparecerem aqui na demanda dessa semana, eu vou pensar se eu consigo encaixar nesses horários. Se é vital, essencial eu encaixar nesses horários. Senão eu vou manter aquela listinha que eu fiz no final de semana. A mesma coisa, se você quiser agendar coisas
para um tempo mais longo, ou seja, uma quinzena, um mês, você também pode fazer. Você pode anotar ali as coisas que você não quer deixar de fazer, as coisas que são essenciais e que não podem ser substituídas. Você já percebeu quantas coisas no nosso dia que a gente diz assim, alguém solicita um favor, alguém faz um pedido para você. E aí você diz assim, deixa eu olhar aqui. Eu vou fazer, mas você não olhou. Você não pensou quanto tempo você vai gastar atendendo aquela pessoa e quantas coisas deixarão de ser feitas que estavam ali como essenciais do seu dia e você deixará de fazer. Então, é muito importante esse hábito de escrever a sua rotina, de escrever aquilo que é essencial para você. E principalmente pessoas que têm assim, parece que quase 24 horas preenchida, é muito importante você fazer essa análise já. Depois eu vou explicar por quê, tá? É necessário, a base da pessoa essencialista, da mente essencialista, que pensa no que é essencial e não somente no que é importante, é que ela vai escolher onde ela vai aplicar tempo e energia. O tempo que não volta atrás, o tempo que uma vez que você desperdiçou, está desperdiçado, e a sua energia mental, energia física, energia que você empenha ali para realizar tal atividade. Investir tempo para descobrir o que é essencial. Então é isso que eu estou falando. Eu preciso escolher uns 10 minutos, uns 20 minutos do meu dia para investir tempo para descobrir o que é essencial. Nós mulheres, nós temos muitas demandas. E nós acreditamos por muitos anos, por muitas décadas, numa mentira. De que mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu sou uma mulher. Então eu vou confirmar que sim, nós fazemos 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas para pensar se essas várias coisas feitas ao mesmo tempo têm a mesma qualidade se você fizesse uma de cada vez. Para pensar o quanto de tempo, quanto de energia é gasto fazendo essas 4 coisas ao mesmo tempo e que seria melhor administrado se eu fizesse uma coisa de cada vez. A gente faz comida, a gente empurra o carrinho do bebê, a gente ensina o outro que está fazendo a lição de casa. Saindo um pouco dessa ideia de mãe, nós dirigimos, nós atendemos o celular, ou então a gente pega o ônibus, o metrô, lendo um livro, vendo as mensagens no celular, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Só que nessa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu não estou saboreando com prazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não estou experimentando de fato aquilo que eu estou fazendo. Principalmente depois do uso do celular, do uso do PC na nossa mão, né? Que eu digo, é o banco na nossa mão, são as mensagens, são o álbum de fotos, é tudo aqui na nossa mão. Depois disso, a gente perdeu a capacidade de contemplação. A gente perdeu a capacidade de contemplar o que está ao nosso redor e, de fato, viver 100% presencial daquele momento. Quantas vezes você não está tomando café com uma amiga e ela vai olhar o celular enquanto ela está falando com você? E aonde está a atenção dela? Na sua conversa ali com ela ou naquela mensagem que ela precisa responder tão rapidamente? Há casos e casos, tá, gente? Mas existe isso. Quantas vezes eu não consigo concluir uma leitura porque eu deixo meu celular do lado e conforme vai notificando as chegadas de mensagem, eu quero olhar para as mensagens. Então é muito importante a gente investir tempo descobrindo o que de fato é essencial. Às vezes a gente está fazendo até uma leitura que naquele momento não é essencial. Às vezes a gente está até fazendo uma tarefa muito importante, mas que naquela hora não é essencial. Então, nós precisamos investir tempo para descobrir o que é essencial. Um outro passo é aceitar a realidade de perder para ganhar. Em algum momento, ou todos os dias, a gente faz escolhas. Porque nós não vamos ganhar tudo. Não vamos ganhar sempre. Quando eu quero uma coisa, quando eu faço escolhas, eu estou perdendo uma e ganhando a outra. Então, a gente precisa aceitar essa realidade que nós não estaremos em todas as reuniões, que nós não vamos participar de todos os encontros,
que nós não vamos aceitar todos os convites, que nós não vamos estar em todas as festas, que nós não assistiremos todos os dias aquele mesmo programa naquele horário, que nós não vamos ler o ano inteiro, e muitas outras coisas. Porque se exige decisão e decisão acertada, eu vou escolher o que é essencial. Então eu perco uma coisa e ganho outra coisa. É preciso discernir, excluir e executar. Então, a partir do momento que eu investi tempo discernindo o que de fato é essencial, eu vou excluir. Excluir o quê? Aquilo que não é essencial. Aquilo que não faz sentido para mim. Aquilo que não faz sentido na minha rotina. E vou executar. Eu vou remover os obstáculos para que a execução não exija esforço. Ainda tem mais essa. Ainda demanda isso. É a mesma coisa quando você escolhe fazer um bolo. E aí você percebe que você não tem na sua casa alguns ingredientes, só que você já começou a fazer o bolo. Você já ligou o forno para aquecer, você já untou a forma, você já misturou o ovo com açúcar. E só então você descobriu que faltava a farinha ou faltava o fermento. E aí não dá para fazer bolo. E aí vai exigir mais esforço de você, porque você vai ter que parar o que você está fazendo, vai ter que ir ao mercado mais próximo, fazer a compra e voltar. Isso se desperdiçou, foi desperdício de tempo. Que seria muito mais adequado você olhar se você tem todos os ingredientes para aquela receita antes de começar. A mesma coisa quando você vai ao mercado fazer compra ou vai à feira e você não listou o que você de fato precisa comprar. O que acontece? A gente compra coisa que não precisa, a gente compra coisa que ainda tem em casa e a gente esquece daquilo que não tem e que você mais queria. É importante a gente remover obstáculos para que exija menos esforço na nossa rotina. A mesma coisa é aceitar a ajuda de outras pessoas. Há pessoas que são muito centralizadoras, não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem dividir tarefas, não conseguem acreditar que o outro também pode executar a mesma tarefa que você. Não significa que com a mesma qualidade, porque do seu jeito só faz você. Mas o outro pode fazer a mesma coisa com qualidade, mas à maneira dela. Isso é muito difícil. Nos meus anos iniciais de estudante, eu não gostava de fazer trabalho em grupo, porque eu acreditava que eu ainda tinha que administrar as partes que fulano ia ter que se atentar, e se aquela pessoa não trouxesse as suas partes bem feitas, eu ia ter que remendar, que remexer, e que ia me dar mais trabalho. Então, por bons tempos, eu não gostei de trabalhar em grupo. Até que eu fui para a enfermagem, fui para a área da enfermagem e tive que aprender a trabalhar em equipe. Porque nós precisamos uns dos outros na rotina de trabalho. Eu sei fazer meu trabalho, mas há alguém que faz o mesmo trabalho melhor, que se identifica melhor, então por isso ele faz com maior excelência. Existe aquela que não faz tão bem, mas que se fizer junto com você, ela vai fazer de uma forma melhorada, de uma forma aperfeiçoada. Trabalhar em grupo tem mais proativos, tem mais motivos favoráveis do que o mais sábio. Não é aquele que retém o conhecimento para ele, mas é aquele que compartilha, é aquele que vai repartir aquilo que conhece. Então, trabalhar em equipe é super, super favorável. E às vezes a dona de casa, ela não quer esse trabalho da família, porque o filho não faz com a mesma excelência que ela. E é fato, ele ainda está aprendendo. Mas é importante que desde muito pequeno os seus filhos já sejam iniciados na divisão de tarefas do lar. É muito importante isso. Porque como é que ele vai aprender se você não der a ele a chance de praticar? E a mesma coisa ao marido. Ele faz, mas sabe como é que é, né? Faz daquele jeito e depois eu tenho que refazer. Não refaça. Não refaça. Até que da próxima vez ele faça melhor. E assim continua. Então, as donas de casas têm muito assim, de não deixar o outro participar, como também reclamar da participação e de como foi feito. E aí você perde a ajuda, você perde o auxílio, porque essa pessoa não vai querer mais te ajudar. Então, é muito importante, isso também é tirar do meio do caminho um obstáculo.
é tirar do meio do caminho do seu processo um obstáculo. Porque enquanto um filho, um marido, uma amiga, uma tia está fazendo para você aquilo, por você, está fazendo aquela parte, você se empenha de fazer outras coisas que são essenciais para você. E uma coisa muito, muito importante para a gente falar aqui dessa parte é dormir. Dormir, descansar. Descansar é prioridade para a nossa saúde. É prioridade para você produzir mais. A pessoa que não descansa, a pessoa que não faz pausas para descansar, a pessoa que não dorme bem, que não respeita o seu horário do sono, ela está se auto-prejudicando. Porque certamente privar-se do sono é comprometer a capacidade de perceber as diferenças. E, portanto, a capacidade de priorizar. Eu vou contar uma história real. Eu, Thaís, eu sofro de insônia. Não é uma coisa agora, do momento, tá? Porque senão vocês podem dizer assim, ela tem 45 anos, ela tá na fase do climatério, isso é normal. Não. A insônia, ela sempre me acompanhou, a vida toda, desde muito novinha. Porque eu tinha o hábito de ficar pensando demais. Eu pensava demais naquilo que eu tinha feito, naquilo que eu tinha que fazer amanhã. E isso só veio piorando ao longo dos anos. E hoje tá um terror. E não é que eu não deite para dormir numa hora adequada, faço higiene do sono, não, eu faço tudo. O importante é a gente entender que o descanso é necessidade. Ele é essencial. Ele não é trivial, ele é vital para a nossa saúde mental, física e emocional. É vital o sono. Existe um ciclo circadiano criado por Deus. Enquanto está claro, é hora de você produzir. Quando começa a escurecer, é hora de você deixar de produzir. É hora de você diminuir a sensação de euforia, de êxtase, de muita excitação. É necessário diminuir para que o sono chegue. Este é um ciclo inteligente que foi criado por Deus. Então, quando passa toda a noite e amanhã começa a clarear, é a hora de despertar. Então, não adianta você passar a noite acordado e você dormir até meio-dia. Não vai resultar em saúde, porque aí você está da mesma forma corrompendo esse ciclo circadiano. Não está respeitando as regras do seu corpo. O seu organismo entende isso. Ele entende que de dia é hora de estar acordado e ele entende que de noite é hora de estar dormindo. Porém, nós temos hoje muitos estímulos ao nosso redor. O nosso ambiente é muito estimulador para que a gente permaneça acordada durante a noite. São as telas, são as luzes, são os sons, é o barulho da rua, é o show que não está acontecendo na sua casa, mas está acontecendo do lado. Nós somos muito hiperestimulados. Eu fiquei fora o dia todo. Agora eu tenho o direito de ficar aqui em casa, de assistir um filme, de assistir a série toda. Nós temos muitos direitos. Mas tanto é que nós temos o dever de cuidar do nosso sono, que nos dará o direito de priorizar, de pensar e planejar da maneira mais coerente e adequada possível. Então, observe o seu sono. Observe se você está descansando o suficiente. Se você está... E também tem uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, eu durmo 4 horas por noite. Isso é suficiente para mim. Não. Isso não é suficiente para um organismo descansar. 8 horas no mínimo. São horas. É o tempo suficiente para acontecer de fato o descanso no nosso corpo. Porque a gente precisa parar para pensar que muita coisa aqui no meu corpo trabalhou muito o tempo todo e que agora também precisa descansar. O nosso cérebro, os nossos órgãos aqui dentro do abdômen são órgãos que durante a noite eles fazem reparação celular, eles fazem produção de novas células e neurotransmissores, e há órgãos que trabalharam muito durante o dia para promover a digestão e que agora é a hora de descanso deles. Então é essencial que a gente pense no corpo, no organismo e a necessidade que ele tem de pausar, de descansar. O essencialista parece que não, mas essa pessoa que sabe fazer essas escolhas, ele produz mais, ele traz mais à frente
removendo mais em vez de fazendo mais. Então, quando a gente remove os obstáculos, a gente produz mais. Se eu consigo dormir o essencial, dormir o que é vital para o nosso organismo, no dia seguinte eu vou produzir mais e melhor. Não tem como você achar que estudando a noite inteira, você vai fazer bem uma prova amanhã. Não vai. Porque o seu corpo não descansou, não processou aquilo que você estudou, aquilo que você apreendeu. Então, no dia seguinte, cansado mentalmente, você não consegue fazer a prova na sua melhor performance. Nós precisamos ter clareza do nosso objetivo, identificar o caminho mais lento. O caminho mais lento é aquilo que atrasa o nosso processo, que às vezes pode ser algo, como pode ser também alguém. E a gente precisa remover o obstáculo. Resume-se nisso. Os gregos, eles usavam uma palavra metanoia, que significa uma mudança radical de mente e do coração. A mudança não acontece só na mente, ela precisa também acontecer dentro do nosso íntimo. Em Provérbios, um livro bíblico, diz assim: porque assim como eu imaginei no meu coração, assim eu sou. Então, assim como imaginou no seu coração, assim é. Então, quando eu entendo aqui dentro, eu digo para o meu coração, a minha mente diz para o meu coração que é assim, eu creio que é assim. Então, a metanoia, essa mudança de deixar de ser o não essencialista para um essencialista, passa a ser o jeito do nosso ser. Eu não vou usar essas técnicas, só agora nas férias. Eu vou usar em todo o ano, durante todo o meu período de vida. E assim a gente se torna uma versão melhor e diferente de nós mesmos. Por quê? Porque a gente está aproveitando melhor o tempo, a gente está empregando forças no que realmente é essencial e a gente consegue processar mais rapidamente, produzir mais, sem gastar mais tempo ou mais energia de nós. E o mais importante não é que a gente tenha que produzir sempre mais. Depois da Revolução Industrial, nós temos como estigma, como lema da vida, que a gente tem que produzir o tempo todo. Por isso há às vezes algumas rivalidades entre a mulher que trabalha fora de casa e a mulher que não trabalha. Porque a mulher que trabalha fora de casa, ela acha que ela trabalha 2 vezes, porque ela trabalha fora de casa e ela também trabalha em casa. E aquela que só trabalha em casa, é como se ela tivesse o seu trabalho desvalorizado. Quando, na verdade, está embutido dentro de nós a ideia de produzir mais. E nós trouxemos isso para a nossa realidade, a realidade americana, de fazer hora extra, de ficar até tarde na empresa, ou de fazer extra no sábado, com a ideia de que eu preciso produzir mais. E isso não é verdade. Se eu fizer o que de fato é essencial em 1 hora, tá feito. Isso é o que basta. Isso é importante. Não dá para eu achar que ficar o dia inteiro tomada por uma atividade ou mais atividades e por isso eu produzir mais. Não. Importa que no menor tempo possível eu consiga executar aquilo que era para ser executado, aquilo que era essencial. Então, não só em julho, mas em todos os meses do ano, escolha introduzir na sua agenda pausas. Pausas, pausas intencionais. Não é só a hora do almoço, não é só a hora do café. Introduza nos seus horários a pausa intencional. Tem pessoas que trabalham dentro de uma empresa e lá tem horário para tudo, do café da manhã, tem a pausa do horário de almoço, aquela hora sagrada, tem o café da tarde. Mas tem pessoas que trabalham autônomo, tem pessoas que trabalham livre, é profissional liberal. E aí eles não conseguem introduzir rotinas. Então eles acham que vão se atropelando e vão fazendo a qualquer hora e o almoço fica, não dá para almoçar hoje. Não. É necessário incluir pausas para a sua saúde e para que você execute um trabalho de maior qualidade. Então, nas férias, você que vai ficar em casa com seus filhos, escolha fazer o essencial. Que nesse momento eu entendo que o essencial é dar atenção às crianças que passarão mais tempo em casa. E não é prestar atenção
deixando que eu tô vendo que todos eles estão aqui guardados dentro de casa, mas está cada um no seu celular. Não. Mas você se ocupar de ter atividades com seus filhos. Você incluí-los na sua lista de prioridade. De sentar no chão para brincar, de se sujar no quintal, se for possível, de ir a um parque tomar sol quando o sol aparecer, de não perder a oportunidade de estar presente 100%. Não é presente em partes, mas é presente 100%. É deixar o celular lá no canto e prestar atenção nas conversas, provocar conversas, provocar risos, provocar brincadeiras, ensinar coisas que eles ainda não sabem, trazer as memórias da sua infância para enriquecer a infância dos seus filhos, trazer até uma brincadeira que você brincou lá na sua infância, mas que hoje caiu em desuso. Traga para o seu filho, leia com ele, converse sobre suas leituras, intensifique o relacionamento com seus filhos. Isso é vital. E mesmo que eles estejam de férias, mas você não está, que o tempo que você chegar em casa, isso seja prioridade. Porque isso vai ser descanso para você. Isso vai ser pausa para você. Porque não estou fazendo nada, estou só aqui brincando com as crianças. Está fazendo sim, está fazendo. É um ócio criativo. Você está empregando o seu coração, a sua mente, a sua energia em coisa que é muito boa. Porque nem sempre vai dar para viajar. Nem sempre vai dar para fazer a viagem tão sonhada. Então, faça ser gostoso aqui mesmo dentro de casa. E existem viagens que também não são essenciais. Pense antes de planejar uma viagem. Faça perguntas para você. Por que eu quero ir para esse lugar? O que tem de bom lá para eu fazer, para eu curtir? Quanto custa fazer tudo isso? É essa época certa? É a temporada certa? Ou eu vou chegar lá e não vou encontrar um clima muito agradável e propício a passeios? Eu tenho dinheiro para isso? Eu fiz reserva para isso? Mas em contrapartida, esse dinheiro que eu vou gastar nessa viagem, eu posso fazer uma outra coisa bacana, legal, uma pausa aqui mesmo? Essa viagem, ela vai me fornecer enriquecimento cultural. O enriquecimento cultural é o quê? É quando você vê a arte, a arquitetura, a gastronomia, a música daquele lugar. São passeios que vão te favorecer conhecer aquela cultura. Isso vai acontecer nessa viagem? Pare, pense, escreva se for necessário e veja se é essencial. Veja os contras e os prós de todas as suas escolhas, para que depois não seja só uma árdua dor de cabeça. Puxa vida, como eu me arrependi de ter ido naquele lugar. Como eu me arrependi do investimento que eu fiz naquele passeio. Então, pare, pense e decida o que é de fato essencial. Eu espero ter contribuído para a sua vida. Espero ter trazido conhecimento ou provocado autoconhecimento. Porque isso não deixa de ser autoconhecimento. Eu sei que o vídeo está longo, mas eu acho importante ler uma coisa aqui para vocês. A vida é essencial, ter uma vida que realmente importa. A vida do essencialista é uma vida com significado, é uma vida que realmente importa. Quando preciso me lembrar disso, penso na história de um homem que perdeu a filha de 3 anos. Na sua tristeza, ele resolveu editar um vídeo da curta vida da menina. Mas quando ele repassou todos os vídeos domésticos, percebeu que faltava uma coisa. Ele filmara todos os passeios, todas as viagens que tinham feito. Havia horas e horas de gravação, mas o problema não era esse. O que ele percebeu foi que, embora ele tivesse muitas imagens dos lugares que tinham visitado, a vista, as paisagens, as refeições, os pontos turísticos, não havia quase nenhum close da filha. Ele ficara tão ocupado filmando o ambiente que deixara de registrar o que era essencial. Essa história reúne 2 aprendizados mais pessoais que tive na longa jornada para escrever este livro. O primeiro é o papel importantíssimo da família em minha vida. No final das contas, comparado a ela, todo o resto fica insignificante. O segundo é o tempo minúsculo que nos resta de vida.
Para mim, essa ideia não é deprimente, é emocionante. Ela remove o medo de escolher a coisa errada, introduz coragem dentro dos nossos ossos. Ela me desafia a ser ainda mais seletivo, mesmo que de forma insensata, no uso desse tempo precioso. O essencialista leva a vida sem arrependimentos, quando identificamos corretamente o que mais importa e investimos tempo e energia nisso, fica difícil lamentar as escolhas feitas. Sentimos orgulho da vida que escolhemos ter. E você? Você escolherá levar uma vida com propósito e significado ou recordará a sua única vida com pontadas de arrependimento? Se guardar uma única coisa deste livro, espero que seja esta: qualquer que seja a decisão, o desafio ou a encruzilhada que encontre na vida, basta se perguntar: o que é essencial? Responda com sinceridade e elimine todo o resto. Quem está disposto a procurar dentro de si a resposta a essa pergunta está pronto para percorrer o caminho do essencialista. O que é essencial para você?